O legal, velho, na verdade é que eu tava ouvindo vocês falarem e eu tava trazendo pra minha realidade, mano. Sabe, eu tava olhando pra minha vida e falando, caraca, eu tava preso nessa realidade que a gente tanto fala, né? De tipo, poxa, eu estudei no ensino médio e eu tinha que tirar notas boas, beleza. Aí depois eu entrei num curso que eu não sabia que era o que eu queria. Eu ouvia muita gente falando, cara, por que você não faz direito por causa do seu pai? Meu pai era advogado super conhecido, foi juiz eleitoral em Porto Velho. E eu ouvia as pessoas falando, poxa, direito, poxa, psicologia, né, da minha mãe. E eu tava muito perdido, cara, eu não sabia o que fazer. Eu basicamente escolhi o curso para fazer na faculdade porque eu tinha afinidade com exatas. Só por isso, aí eu fui lá e fiz engenharia. E daí eu tava pensando, eu tava refletindo, caraca, poxa, eu estudei na faculdade, eu me formei, que era o protocolo, né, o que as pessoas esperavam de mim, é o que a sociedade esperava. E daí eu comecei a trabalhar na área, né, eu estagiei e eu trabalhava e é como hoje eu enxergo isso, sabe? Mas na época eu não tinha ideia. Era como se eu tivesse, sério, eu me aquietei por algo que eu fazia bem, né? Porque eu aprendi a fazer bem, eu aprendi a me encaixar dentro de todo um contexto, dentro da sociedade, mas não era uma coisa que fazia o meu coração bater mais forte. E na verdade, o fato de eu fazer bem era o que me prendia aquilo. Então, eu ouvia feedback das pessoas, elas falavam, poxa, Ney, tu faz isso bem, ou então, pô, que planilha bacana, sabe? É como se eu estivesse buscando a aprovação dos outros pra, pra fazer o meu trabalho, sabe? Então era algo que não vinha de dentro de mim. Poxa, isso era um ponto que eu nunca tinha parado pra pensar, velho. Até agora, sabe? A gente conversa, a gente no meio da gravação, às vezes, ouvindo a história da Su, ouvindo a história do Cássio, do Felipe, a gente começa. Eu comecei a olhar. Deixa eu só. Pois é, mas é muito legal tá nesse meio, cara, que a gente tá. Tá aqui com vocês, pô, tá aqui trocando essa ideia, tá aqui ouvindo a experiência de cada um e olhando pra si mesmo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Isso é uma coisa que eu falo muito hoje, um conceito que eu já trouxe pra mim e que eu não enxergava antes, que me atrapalhava um pouco. Que é fácil a gente identificar problemas barra erros nos outros. Né? É fácil a gente enxergar um defeito. Agora, olhar pro espelho e identificar um defeito seu é difícil, cara. Poxa, uma das coisas mais difíceis que eu tô superando agora é justamente a questão da vulnerabilidade. Assim, antigamente, conversando com o Felipe há pouco tempo, ele falou a questão do Ney vitimista, né? E eu não enxergava isso, e de verdade eu não enxergava mesmo. Eu tava no meio da engenharia e eu tinha trabalhado durante muito tempo e eu tinha sido demitido por causa de uma crise, né? Essa era a minha desculpa, né? Na época ali, no ano que virou de 2015, era a minha desculpa. E eu tava muito acomodado, sabe? Eu tinha uma mãe que pagava as contas pra mim e que eu não tinha que ter nenhuma preocupação financeira e eu não tinha preocupação nenhuma, na verdade. Tanto que no momento que eu fiquei desempregado, eu simplesmente corria pro meu quarto e eu passava o dia inteiro jogando. E não só o dia inteiro, na verdade, a noite inteira. Eu literalmente virava o dia dormindo e virava a noite jogando. E a minha rotina se perdeu, cara. Sabe, é como se eu tivesse divagando. Eu tava existindo, eu não tava vivendo, cara. E eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de assistir vídeo no YouTube e acompanhar gente famosa, enfim. E eu via a vida incrível que as pessoas tinham. E eu sempre quis muito ter aquilo, cara. Sabe? E isso me lembrava até da infância. Eu, quando era criança, eu queria ter uma casa na praia, eu queria ter um carrão, eu queria, sei lá, ser astronauta, cara. Acho que é um sonho comum com muitas crianças. E isso se perdeu. E eu, quando tava lá desempregado, eu olhava pra vida das pessoas e eles tinham uma vida foda, eles faziam viagens fodas, eles praticavam esportes fodas. E eu não tinha aquilo, né? Eu tava contente jogando o meu joguinho de computador, meu Counter-Strike lá. E eu lembro que tinha pontos que a minha mãe entrava no quarto e ela simplesmente virava pra mim e falava assim, ô filho, você vai virar uma almofada. E eu nem dava bola, velho. Que louco isso.
E eu de verdade acreditava que tanto fazia, sabe? Eu tava preso no meu próprio ego. Então eu achava que aquela vida que eu tinha era aceitável, era normal, era tranquilo, tava tudo bem. E essa era a mentira que eu contava pra mim mesmo, pra justificar eu ficar naquele lugar, né? Não ter os resultados que eu queria ter, não ter a vida que eu via o cara tendo e a viagem que ele tava fazendo e, sei lá, até os itens no jogo que o cara tinha e eu queria ter, mas eu nunca ia ter, sabe? Mas estava tudo bem. Então, eu acho que isso era uma situação que eu aceitava, né? E era só mais uma, na verdade, de muitas outras que eu aceitava, que eu aceitei a minha vida inteira. Por exemplo, fazer uma faculdade e trabalhar com algo que não fazia o meu coração bater mais forte, mas que eu fazia bem, eu me entregava para aquilo. E o acaso me levou a esse universo do desenvolvimento pessoal. Eu fiquei desempregado, juntei o dinheiro da minha rescisão e fui passar 3 meses nos Estados Unidos com um grande amigo meu, André. A gente decidiu, sabe? Ele tinha uma ideia, eu tinha acabado de receber o dinheiro da rescisão e eu falei, cara, por que não, velho? Sabe? Essa é a vida que eu queria, essa é a vida que eu via as pessoas tendo, fazendo viagens e, sei lá, fazendo o que elas queriam. E eu queria muito fazer aquilo e eu peguei e fui. E quando eu voltei, eu conheci o multinível e foi um mercado que abriu a minha mente, sabe? Porque veio de uma pessoa que eu admirava muito, né? O meu cunhado, ele morava em Porto Alegre e ele sempre foi uma pessoa empreendedora, ele sempre foi muito culto, ele conversava muito com meu pai, né? E eu lembro que na época de praia a gente ia passar o verão na casa dele, ia ver meu pai conversando com ele, era uma conversa super profunda e todo mundo ia dormir e eles continuavam conversando. E eu, poxa, moleque, com 10 anos na cara, eu ficava olhando aquilo. E é um role model, né? É uma pessoa que a gente olha, a gente admira, é o pai. E ver o pai tendo uma conexão com uma pessoa assim, sempre gerou uma admiração muito grande dentro de mim. E vindo desse meu cunhado, essas recomendações de livros, esses conselhos, sabe? E a oportunidade de poder trabalhar com ele. Então, pela primeira vez eu estive aberto, sabe? A ouvir uma opinião diferente, a ouvir outra pessoa falando, a ler um livro. Eu tinha perdido o interesse e a vontade por leitura, né? Eu até brinco que o último livro que eu tinha lido tinha sido Harry Potter, e é muito verdade isso, cara, 10 anos atrás. E eu comecei a ler, né? Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. E o que mais me toca hoje, na verdade, é que eu precisei encontrar uma pessoa que estivesse disposta a acreditar em mim, sabe? Uma pessoa que acreditava em mim mais do que eu mesmo. E eu tento hoje ser essa pessoa para os outros. E é legal perceber isso, cara, porque hoje eu percebo a diferença que ia, sei lá, a vida que eu ia ter vivido se eu tivesse tido acesso a esse conhecimento, a esses livros, a tanta coisa, cara, sabe? É uma bullshit, é uma mentira que eu contava pra mim mesmo e eu contei durante muito tempo, sabe? E cara, hoje eu penso, imagina se eu pudesse ter, sei lá, o relacionamento que eu tenho hoje com a minha mãe, desde aquele tempo, cara. Se eu pudesse ter tido uma relação muito mais genuína com meu pai, sabe? E a vida, ela não para, sabe? A vida não espera essas coisas. E isso é uma pena, porque eu não enxergava isso antes. E sempre tem aquela, né? A gente sempre queria ter voltado no passado para corrigir alguma coisa, mas não dá, em primeiro lugar. E em segundo lugar, muitas vezes a gente tem que apanhar, cara. A gente tem que passar por esse processo e eu acho que esse foi o preço que eu paguei. E é engraçado porque eu conto pra mim mesmo uma mentira, sabe? De que, poxa, isso era pra ter sido do jeito que era. Mas foi um preço que eu paguei. Por mais que eu tenha tido uma relação foda com meu pai, com os meus amigos e toda a vida que eu vivi, hoje eu sinto que não foi o suficiente,
sabe? Hoje eu olho pra trás e falo assim, caraca, tinha tanta coisa pra fazer, tinha tantas experiências que hoje eu não tenho mais acesso. E hoje eu tento ser essa pessoa, né? Hoje eu li, eu aprendi, eu fiz seminários, eu tô sempre buscando mais para ser essa pessoa para os outros. Para ser aquela pessoa que eu queria ter tido, de certa forma, na minha vida, para me dar aquela chacoalhada e falar, cara, olha ao teu redor, sabe? Olha a vida que você está vivendo, você está aproveitando tudo que você tem, você está aproveitando a sua família, os seus amigos, o dinheiro, sei lá, as experiências que você tem. E muitas vezes a gente take for granted, né? A gente acha que tá tudo garantido, a gente acha que o amanhã é certo, a gente acha que as coisas vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer, e não é bem assim. E eu, genuinamente, sei a dor que é ter que pagar esse preço, sabe? E eu sinto que hoje o meu propósito é aprender e viver esses conceitos para que as pessoas, de alguma forma, não tenham que pagar esse preço, sabe? Poxa, eu fiz uma palestra em Porto Velho, essa que o Cássio foi. Eu trabalhei com multinível durante muito tempo, sabe? Eu conversei muito com as pessoas sobre o conteúdo que eu estava lendo. E, poxa, o Felipe comentou do Goff, eu fiz o curso dele também. E uma coisa que ele falou ligou uma chave pra mim, sabe? Por que as pessoas não estão ensinando esse tipo de conteúdo, sabe? Esses livros que eu li, por que não estão ensinando isso nas escolas, cara? Por que não me ensinaram isso, sabe? Hoje eu sei a diferença e o peso que isso traz na nossa vida. E eu genuinamente acredito que o mundo seria um lugar melhor, sabe? Se todo mundo tivesse acesso a isso. Eu acho que o mundo precisa de líderes, de pessoas que entendam o contexto de networking, de relacionamentos. E é um contexto que eu não conhecia até pouco tempo atrás, na verdade. Eu sempre ouvia da importância e eu não tinha noção. E participei de alguns eventos de conexões, conheci pessoas incríveis. E hoje, mais do que nunca, eu entendo a força e o poder que tem na nossa vida os relacionamentos. Você ser a média das 5 pessoas. E, cara, eu vivo isso hoje aqui no core, velho, sabe? Eu hoje convivo e respiro num meio com pessoas que vibram na mesma frequência que eu. E são pessoas que estão dispostas a me ajudar do mesmo jeito que eu estou disposto a ajudar elas, cara. E hoje eu valorizo isso demais. Eu sei da evolução que isso tem, eu sei da força e do peso que isso tem pra gente, pra mim, sabe? E essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com o mundo. Eu acho que se tornou um propósito de vida meu. Mostrar, pegar assim os meus olhos, sabe? Pegar um pouquinho do meu filtro e mostrar pras pessoas, sabe? Não é falar, ó, cara, tua vida é errada, velho, sabe? Tipo, tudo que tu viveu até hoje é mentira e... Não, sabe? É falar assim, poxa, tu acha que isso é o certo, tu acha que esse é um modelo de vida bacana, mas só vem aqui, cara, sério, vem aqui do meu lado e só olha aqui do jeito que eu tô olhando. Não tô falando que o meu jeito é melhor ou que o seu é pior, não é essa a mensagem. É só de dar uma perspectiva diferente pras pessoas e mostrar pra elas que a vida, cara, ela é muito foda. A vida é incrível, sabe? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, tem tantos países que a gente pode visitar, tem tanta coisa para aprender, tem tantas pessoas para conhecer. E hoje eu enxergo, e poxa, sou muito agradecido por isso, mas hoje eu enxergo que teria sido uma pena eu ter, por exemplo, seguido uma carreira na engenharia, ou eu ter virado uma almofada, né? Porque era uma vida que me limitava muito, e hoje eu sinto que não tenho mais esse conceito da palavra limite. Eu tô sempre buscando o próximo nível e tá cercado de pessoas que estão buscando isso também. Acho que é, assim, incrível, cara. E essa é a mensagem que eu quero passar pro mundo. Era isso. Palma. Legal. Eu acho que deu. O Ney até chorou, gente. Eu chorei, velho. Realmente. Dor. Achei muito legal.
Doeu, gente. Sou eu, cara. Verdade.